Olá, pessoal. Vamos fazer a nossa correção da aula de matemática do dia 2/6/2020, referente à terça-feira passada, ok? Cujo assunto é adição algébrica de radicais. Vocês podem observar que já tem algumas aulas que a gente está trabalhando com radicais, né? E ainda vai se estender mais um pouquinho. Por quê? Porque o assunto de com radicais, é um dos assuntos mais extensos do nono ano. É um dos capítulos um dos maiores capítulos do livro, tá? Mas depois que sair, por quê que a gente precisa fazer esse estudo sobre radicais? Porque a gente vai, daqui para frente, todas as expressões, quando chegar em expressão de segundo grau, vai ter que usar também saber lidar com os radicais, a adição, subtração, multiplicação e também a divisão, tá bom? Então, vamos iniciar com a nossa primeira questão, que diz o seguinte: reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples. Olha só, na letra A, nós temos a seguinte expressão. Nós temos a raiz quadrada de 12 mais a raiz quadrada de 75 menos 9, raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 27, mais raiz quadrada de 48. Pessoal, ó, para mim fazer a adição algébrica desses radicais, eu preciso fatorar os radicandos, tá certo? O único radicando aqui que não vai ser preciso eu fatorar é o 9 raiz quadrada de 3, porque o radicando já está fatorado, que é o próprio 3, tá certo? Então, eu coloquei aqui no cantinho para que vocês entendam melhor. Então, eu vou iniciar a fatorar o 12. Lembre-se que na fatoração nós utilizamos os números primos, tá? Só podemos fatorar por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, daí vai, sucessivamente. Eu sempre observo se o número é par. Se ele é par, então eu preciso iniciar minha fatoração por 2, tá certo? Então, aqui eu tenho 12. Olha só, 12 por 2 que dá 6, que por 2 dá 3, por 3 que dá 1. Aí eu já vou fatorar o 75. O 75, ele não é par, então ele não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3. Então, eu vou dividir 75 por 3, que dá 25. 25 já não é mais divisível por 3, e sim por 5. Então, 25 por 5, que dá 5, e 5 só dá por ele mesmo, que dá 1, certo? 27 também não é par, então eu tenho que partir por 3, tá? 27 por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. E 48. Tá certo? Aqui é a forma fatorada de 48. 48 por 2 que dá 24, por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, 6 que dá por 2 que dá 3, e 3 já não dá, só dá por ele mesmo que dá 1. Observem aqui a forma fatorada de cada um desses números. 12 é 2 elevado a 2 vezes 3. 75, 3 vezes 5 ao quadrado. 27, 3 elevado a 3, e 48, 2 elevado a 4 vezes 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma substituição, certo? Desses valores dos radicandos pela sua forma fatorada. Então, agora eu vou substituir 12 pela forma fatorada dele, que é 2 ao quadrado vezes 3, mais 75, a forma fatorada, 3 vezes 5 ao quadrado, menos 9 raiz quadrada de 3, foi o único fator que não precisou ser fatorado, mais raiz quadrada de 3 elevado a 3, mais 2 elevado a 4 vezes 3. E, pessoal, lembre-se que essa forma fatorada, aqui, ó, ficou 2 elevado a 2, porque eu distribuí o 2 duas vezes, dividi duas vezes, tá? E o 3, se eu quisesse acrescentar aqui o expoente 1, eu poderia acrescentar, mas não precisa, tá bom? Assim também como os demais números. O que eu vou fazer aqui agora? Então, eu vou igualar o expoente ao índice do radical, assim como nós vimos na aula anterior, tá certo? Então, olha só, nós temos 2 elevado a 2, né? Já está igualado com o índice da raiz quadrada, que é 2. Cortei e tirei fora de radical. O 3 permanece, certo? Mas o 5, que já está igualado ao índice, eu corto, tiro fora, permanece dentro do radical 3. Menos 9 raiz quadrada de 3, eu só repetir. Mais, olha só, eu tenho 3 elevado à terceira potência, então eu preciso fazer a distribuição, tá? Igualando ao índice. Então, essa distribuição fica 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, certo? Mas, aqui, como eu tenho 2 elevado a 4, eu preciso igualar esse 4 ao índice do radical.
Então, eu faço 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Quando eu somo aqui 2 mais 2, vai dar 4. Então, está igualado com o índice, tá certo? E repito 3. Aqui eu só repeti, tá certo? Para mim, retirar os fatores aqui de dentro do radical. Então, repeti 2 raiz quadrada de 3, mais 5 raiz quadrada de 3, menos 9 raiz quadrada de 3. Estou fazendo aqui de forma bem explicada para que vocês assimilem bem esse conteúdo, certo? Aqui, ó, já vou cortar o 3, o expoente, porque já está igualado ao índice. Então, cortei aqui, tirei fora o 3, mas permanece o 3 dentro de radical. E aqui, ó, só é fazer a multiplicação, tá? 2 vezes 2 que dá 4. E permanece dentro de radical 3. Agora, só é a gente fazer a soma. Observe que todos os radicandos estão igualados, tá certo? 3, 3, 3 e 3. Então, a gente vai fazer o quê? Só adicionar os termos que se encontram fora de radical. Então, olha só. 2 mais 5 que dá 7. Certo? Então, eu tenho 7, mas eu estou devendo 9. Então, eu ainda devo, aliás, menos 2. Certo? Eu devo 2, mas eu tenho 3. Então, eu ainda tenho 1. Tá? Se eu tenho 1 e tenho 4, eu tenho 5. 5 raiz quadrada de 3. Vocês viram que nesse finalzinho aqui eu já fui de forma direta. 2 mais 5, 7, menos 9, tá certo? Até chegar ao resultado 5, ok? Na letra B, a gente faz o mesmo procedimento. Nós temos 4 raiz quadrada de 125, mais 3 raiz quadrada de 45, menos 30 raiz quadrada de 5. Olha só, esse terceiro termo aqui é um que não precisa ser fatorado, porque ele já está fatorado, ok? Então, nós vamos fatorar aqui 125 e vamos fatorar 45. Vem aqui para o cantinho. Então, 125 ele não é par, então não é divisível por 2 e ele também não é divisível por 3. Então, eu vou dividir ele por 5. 125 por 5 dá 25, por 5 que dá 5 e 5 por 5 que dá 1. Então, a forma fatorada de 125 é 5 elevado ao cubo. A de 45. 45 não é par, então ele não é divisível por 2, então vem por 3. 45 por 3 dá 15, por 3 que dá 5, e 5 por 5 que dá 1. Então, a forma fatorada de 45 é 3 ao quadrado vezes 5, ok? Então, olha só, a gente faz o mesmo procedimento. A gente vai fazer a substituição de quem? Do valor, tá certo? Do radicando pela sua forma fatorada. Vou repetir o 4. A forma fatorada de 125 é 5 elevado a 3. Mais 3 repete. A forma fatorada de 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Menos 30 raiz quadrada de 5, certo? Então, a gente faz o mesmo jeito da anterior. A gente precisa igualar o expoente ao índice do radical, tá certo? Quando não vier igualado. Nesse caso aqui, ó, o 5 elevado a 3, ele não está igualado ao índice da raiz quadrada, que é 2. Então, eu vou repetir o 4 e vou igualar aqui, ó. Abre radical e vou igualar. 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. 2 mais 1 é 3. Está igualado já. Mais 3. Aqui, olha só. Na de 45, o 3 ao quadrado já está igualado. Então, eu só corto ele e tiro fora. E multiplico com o fator também que está fora. Permanece dentro de radical o 5, ok? E repetir aqui, ó. Menos 30 raiz quadrada de 5. Da mesma forma, observe que nós temos agora, aqui nesse caso, eu vou precisar retirar o 5, tá certo? Vou repetir o 4, cortei aqui que está igualado já ao índice, tiro fora. Fica 4 vezes 5 e repetir a raiz quadrada de 5, tá certo? Aqui eu já multipliquei. Ó, 3 vezes 3, que dá igual a 9. Raiz quadrada de 5, menos 30 raiz quadrada de 5. Agora, eu vou só multiplicar aqui, ó. 4 vezes 5, que dá 20, certo? Raiz quadrada de 5 e repetir as demais, só para ficar claro. Se você quiser fazer de forma direta, não tem problema, ok? Então, olha só, repetir aqui embaixo. Então, olha só, radicandos igualados, vamos mexer agora só com os fatores que estão fora de radical. 20 mais 9 dá 29. Olha só, 29 positivo. E eu estou devendo 30. Então, se eu tenho 29... e devo 30, eu ainda estou devendo 1. Aí você diz, mas aqui você só colocou o menos raiz quadrada de 5. Pessoal, tanto faz eu colocar só o menos raiz quadrada de 5, como menos 1 raiz quadrada de 5.
tá certo? Não tem problema nenhum se você colocar das duas formas, ok? Já na questão 2, diz o seguinte: um número real P é tal que P é igual a raiz quadrada de 72 mais 3 raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 392. Qual é o valor do número P? Considere a raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Então, a gente já sabe que aí vai ser preciso fazer uma transformação lá no finalzinho da questão, tá certo? Olha, pessoal, aqui a gente faz o mesmo procedimento, tá? Vamos primeiro fazer o quê? Fazer a fatoração dos radicandos, tá certo? Então, eu vou iniciar aqui com a fatoração de 72. Então, aqui, ó, 72 é um número par. Então, fica 2, 72 por 2 que dá 36, por 2 que dá 18, 18 por 2 que dá 9. 9 já não divide mais por 2, então mais divide por 3. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 que dá 1. Então, a forma fatorada de 72 é 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado, tá certo? Vamos mudar para a página seguinte para ficar com mais espaço. Pronto, aí a gente também vai fatorar o 200, tá? 200 é par, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2, 25. 25 só dá para dividir por 5, que dá 5. 5 por 5, que dá 1. 392 também do mesmo jeito, tá bom? Faz a fatoração bonitinha lá, fazendo a divisão. Olha, gente, a forma fatorada de 200 é 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado, certo? E a forma fatorada de 392 é 2 elevado a 3 vezes 7 ao quadrado, certo? Então, a gente faz o mesmo procedimento das questões anteriores. A gente faz a substituição, ok? A substituição desses valores, certo? Por a sua forma fatorada. Então, aqui, ó, P vai ser igual. A forma fatorada de 72 é 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado, certo? Mais 3, raiz quadrada de 200. A forma fatorada é 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado. Mais a forma fatorada de 392 é 2 elevado a 3 vezes 7 ao quadrado. Então, gente, o mesmo procedimento. Vamos fazer igualar o expoente, tá certo? O expoente do radicando ao índice do radical, certo? Então, olha só. P vai ser igual. Eu vou primeiro aqui igualar. 2 elevado a 3 de forma igualada, fica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Aqui já está igualado, eu só vou repetir. 3 elevado a 2, certo? Mais 3, agora 2 elevado a 3 igualando, fica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Como o 5 já está igualado, então a gente só repete. Do mesmo jeito o terceiro fator. Mais, abre radical, fica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Vezes o 7 já está igualado, a gente só repete. O que a gente faz agora? Os valores que estão igualados ao índice do radical, nós corta esses valores e retira fora de radicando, certo? Do radical, aliás. Então, olha só, aqui está igualado, então tirei fora. Risco e tiro fora. 2 e aqui também eu tenho 3. Risquei e tirei fora. Quem vai permanecer dentro de radical? Nesse caso, quem permanece dentro de radical é o 2, ok? Do mesmo jeito, na próxima, 3, risquei, tirei fora, porque está igualado, e risquei, tirei fora também, porque está igualado. Quem permanece? Raiz quadrada de 2, tá? Mais, risquei, tirei fora, está igualado, e está igualado também o 7, certo? Então, nós tira fora o 2 e o 7 e permanece dentro de radical 2. Feito isso, nós precisamos fazer a multiplicação desses fatores, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 3 que dá 6, raiz quadrada de 2, tá? Mais 3 vezes 2 que dá 6, 6 vezes 5 que dá 30, 30 raiz quadrada de 2, repete. E aqui mais 2 vezes 7, que vai dar igual a 14, 14 raiz quadrada de 2. Observe que os radicandos já estão igualados, certo? Então, a gente só efetua a soma com os fatores que estão fora de radical. 6 mais 30 que dá 36, mais 14 que vai dar igual a 50, repete o radicando, raiz quadrada de 2. Vocês observam que lá na questão está dizendo, vem dando o valor da raiz quadrada de 2, que é 1,41. É justamente para a gente fazer essa substituição, tá bom? Então, nós pega aqui, ó, implica dizer que P vai ser igual a 50 vezes 1,41,
que é quem? O valor da raiz quadrada de 2, ok? A multiplicaçãozinha aí bem bonitinha no caderno de vocês e faz o seguinte cálculo. 50 vezes 1,41 vai dar igual a 70,5, que é o valor de P, ok, gente? Questão de número 3, diz o seguinte: qual é a forma simplificada de cada uma das frações? Então, vamos dessa forma simplificada. Primeira coisa, fatorando os radicandos, tá certo? Então, aqui, ó. Então, eu vou fatorar 28, 175 e também vou fatorar 63, ok? Então, aqui vocês observam que nós temos um quociente, ou seja, uma divisão, tá certo, gente? Então, olha só. Nesse caso, a forma 28 fatorado, 28 é para por 2, que dá 14, por 2, que dá 7, e 7 por 7, que dá 1. Então, a forma fatorada de 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Fatorando 175, só dá por 5, né? Nem dá por 2, nem por 3. 175 por 5, 35. Por 5 dá 7, 7 por 7, que dá 1. Então, a forma fatorada de 175 é 5 ao quadrado vezes 7. 63 não é divisível por 2, porque não é par. Então, vamos por 3. 63 por 3, que dá 21. Por 3, que dá 7. 7 por 7, que dá 1. A forma fatorada é 3 ao quadrado vezes 7. Olha só. Feito a fatoração, a gente vem para cá e faz a substituição, ok? Então, aqui, ó. Em vez de colocar 28, nós vamos colocar a forma fatorada, que é 2 ao quadrado vezes 7. Mas, em vez de colocar 175, vai a forma fatorada, que é 5 ao quadrado vezes 7. E também dividido por, em vez de 63, a forma fatorada, que é 3 ao quadrado vezes 7. Gente, olha só. Nessa parte aqui, não precisa eu fazer o quê? Igualar o expoente ao índice, já que está igualado, certo? Então, nesse caso, melhor ainda, eu só corto os que está igualado, tiro fora de radical e efetuo a adição seguinte. Então, cortei o 2, que estava igualado, permanece dentro de radical o 7. Aqui, ó, mais o 5 que está igualado ao índice, cortei, tá? Permanece dentro de radical o 7. Aqui, da mesma forma, na divisão. Cortei o expoente 2, está igualado, retiro e permanece dentro de radical 7. Depois, a gente só faz a soma. 2 mais 5, que dá 7, raiz quadrada de 7, dividido por 3, raiz quadrada de 7. Olha só, gente, nós temos 7 terços, tá? Então, assim, 7 e 3 não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Eles são primos entre si, tá certo? Então, quando não dá, a gente só repete. Aí, raiz quadrada de 7 dividido por raiz quadrada de 7 é nada, só é vocês cortar. Então, o resultado vai ser 7 terços, ok? Na letra B, da mesma forma, fatora o 50, o 18 e o 200, certo? Então, olha só. Fatorando 50, tá? 50 por 2 dá 25, por 5 que dá 5, 5 por 5 que dá 1, dá 2 vezes 5 ao quadrado. A forma fatorada de 50. De 18, 18 por 2 dá 9, 9 só dá por 3 que dá 3 e 3 por 3 que dá 1. Então, a forma fatorada, aqui eu coloquei esse radicando, gente, mas não existe ele, tá? É só 2 vezes 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, 200, não precisa nós fatorar novamente. Por que não precisa? Porque nós já fatoramos lá na questão 2, que a forma fatorada de 200 é 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado. Então, a gente vai fazer substituição, assim como fizemos na letra A. Em vez de 50, vamos colocar 2 vezes 5 ao quadrado, menos, em vez de 18, raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, dividido por a forma fatorada de 200, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, tá certo? Implica dizer que, olha só, essa parte do numerador aqui, ó, já está igualado, tá certo? Então, eu só preciso cortar e tirar fora de radical os que já estão igualados com o índice. No caso, aqui o 5 e aqui o 3, certo? Cortei o 5, tirei fora, permanece dentro de radical 2, menos o 3, certo? Que está igualado, sai fora de radical e quem permanece é o 2, tá certo? Tá aqui, ó. Já aqui, no denominador,
nós temos que igualar, tá certo? Por que nós temos que igualar? Porque o 2 está elevado à terceira potência, então precisa ser igualado. Abre radical, iguala o expoente 3, que fica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, é isso? E repete o 5 ao quadrado, que já está igualado. Então, olha só, daqui eu trouxe aqui para cá, tá certo? Olha a setinha aqui, ó. Então, ó, 5 menos 3 dá 2. E repete o radical, tá certo? Raiz quadrada de 2. Aqui, ó, eu cortei aqui, no caso, o 2, que já está igualado, e também o 5, certo? Só eu fazer a multiplicação aqui, gente, ó, 2 vezes 5, que dá 10. 10 raiz quadrada de 2, porque esse 2 aqui, ele fica dentro de radical, certo? Então, olha só, eu tenho 2 raiz quadrada de 2 e 10 raiz quadrada de 2, ó, 2 décimos. 2 décimos dá para simplificar. 2 é par e 10 também é par. Então, dá para simplificar por 2. Então, vou dividir o 2 por 2, que dá 1, e o 10 por 2, que dá 5, certo? Então, aqui, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2, eu posso cortar. Não dá nada, tá? Então, a resposta final vai ser 1/5, ok? Questão de número 4, a nossa última questão dessa atividade. Os lados de um triângulo mede 4 raiz quadrada de 486 centímetros. Outro lado mede 4 raiz quadrada de 96 centímetros. E o terceiro lado mede 5 raiz quadrada de 216 centímetros. Simplifique os radicais e calcule o perímetro desse triângulo. Sabemos que quando estamos falando de perímetro, isso envolvendo uma soma, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, trabalhar com os radicandos, fatorando esses bonitinhos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Fatorar 486, 96 e 216. Gente, vocês já sabem como é que fatora, tá? Aqui, ó, só vou dar a forma fatorada, beleza? Então, olha só, eu tenho 2, a forma fatorada de 486, 2 vezes 3 elevado a 5. A forma fatorada de 96, 2 elevado a 5 vezes 3. E a forma fatorada de 216 é 2 elevado à terceira potência vezes 3 elevado também à terceira potência. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Já vamos fazer a substituição. O 4, que está fora, eu repeti. Já substituí 486 pela forma fatorada, que é 2 vezes 3 elevado à quinta potência. Aqui, ó, repeti o 4. A forma fatorada de 96, 2 elevado à quinta potência vezes 3, certo? E também o terceiro fator, tá? Repeti o 5 e a forma fatorada de 216, que é 2 elevado à terceira potência vezes 3 elevado à terceira potência. Gente, eu já tô fazendo aqui, ó, na sequência, eu já fiz o quê? Igualei o expoente ao índice do radical, certo? Repete o 4, olha, o 2, só vou repetir, mais o 5, para igualar o índice 2 da raiz quadrada, fica 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1, não é isso? Quando nós somamos 2 mais 2, 4, mais 1, dá 5. Da mesma forma, do segundo lado. 4, eu repeti, igualei aqui 2 elevado à quinta potência, fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1, vezes o 3, certo? E aqui também no terceiro, ó, repeti o 5, igualei aqui, ó, 2 elevado a 3, ficou 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 1, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, tá certo? Somando, quando a gente soma os expoentes, dá esse resultado aqui, certo? Então, o que a gente faz? Os que a gente já igualou e que está igual, o expoente está igual ao índice do radical, nós corta ele, tira ele dentro de radical, tá certo? E deixa ele fora. O 4, ele já permanece. Aqui eu cortei o 3, tá? Esses dois 3 aqui, certo? Então, coloquei aqui, ó. Quem permanece dentro de radical? Esse 2 e esse 3, que não estava igualado. Você vê que eles não possuem expoente. Apenas o expoente 1. Então, eles permanecem dentro de radical. Na segunda, ó, o 4 eu repeti, tá? E aqui eu cortei o 2 e 2, tá? Tirei aqui fora, permaneceu dentro de radical quem? O 2 e o 3. No terceiro lado, do mesmo jeito, ó, 5 eu repeti, tá? E cortei aqui, ó, o 2 e o 3, porque era eles que estavam igualados com o índice do radical. Então, cortei, tá? Tirei fora. Quem permaneceu dentro de radical? Esse 2 e esse 3, certo?
Então, agora eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12, vezes 3 dá 36. Raiz quadrada de 2 vezes 3 dá 6. Mais, por que que é mais? Porque está pedindo para nós calcularmos o perímetro, tá certo? Aí vai aqui, ó, 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Raiz quadrada de 6, porque 2 vezes 3 não é 6. 5 vezes 2, que dá 10, vezes 3, que dá 30. Raiz quadrada de 6 também, que nós multiplicamos e colocamos aqui, tá certo? Olha só, radicandos e igualados, somamos os fatores ternos, tá? Então, olha só, 36 mais 16 mais 30 vai dar igual a 82 raiz quadrada de 6. Mas vocês viram lá na questão que pediu para nós usar o valor da raiz quadrada de 6, que é equivalente a 2,45. Então, olha só, raiz quadrada de 6 é equivalente a 2,45. Então, eu só vou fazer o quê? Uma substituição, tá certo? Eu vou pegar 82 e repetir, vezes o valor da raiz quadrada que a questão já me deu, que é 2,45. Então, eu multiplico. 82 vezes 2,45 vai dar igual a 200,9 centímetros, que no caso vai ser o perímetro desse triângulo. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa correção da aula de hoje.